seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Glória a Deus. Deus é bom. Aquecendo os motores aqui, irmãos. Estou com borboletas na barriga. Aleluia. Avivamento e prosperidade. Oh, glória. Irmãos, eu sei que Deus se alegra com essas palavras. Amém? Mas para que ao longo dessas quintas-feiras você possa ser abençoado cada vez mais. Já tivemos aí a ministração do Bruno. Hoje sou eu e depois temos mais um casal abençoado aí, afogueado. E para a gente ter um entendimento mais fino da essência desse seminário, eu queria entender um pouco mais a respeito dessas duas palavras, avivamento e prosperidade. Vamos entender um pouco o conceito disso, o entendimento disso. E eu quero já começar com uma pergunta: qual é o conceito que você tem a respeito de avivamento e a respeito de prosperidade? Qual o entendimento a respeito disso? Quando ouvimos essa palavra, avivamento, prosperidade, o que vem ao nosso entendimento? E uma vez eu ouvi um pregador dizendo: olha, para você entender bem o que a Bíblia diz, às vezes é preciso entender o que ela não diz. E para entender um pouco melhor essa palavra, é legal também entender o que ela não é. O que não é avivamento e o que não é prosperidade. Então, para parecer uma aula do Rema, eu pedi para fazer uns slidezinhos aqui. E a gente vai entender um pouquinho, se os irmãos puderem colocar. Vou tentar sair da frente. Aleluia. Oi? Ah, sim. Aqui serve? Glória. Avivamento, e eu coloquei ali um antônimo, ou seja, o contrário, o que não é avivamento, que é esfriamento, desanimação, abatimento, prostração, desfalecimento, entristecimento, enfraquecimento e extinção. Então, quando uma igreja não é avivada, quando o povo não é avivado, é um povo frio, é um povo desanimado, abatido, prostrado, desfalecido, entristecido, enfraquecido, a ponto de extinguir o mover do Espírito Santo. Quem é avivado aqui, irmãos? Aleluia! Nós somos avivados, amém? Vamos ver então o que significa a palavra avivamento. Próximo, por favor. O sinônimo então de avivamento seria dar vivacidade a, tornar mais vivo, fazer reviver, renovar, animar, excitar, apressar, realçar, que se despertou, estimulado, abrasado, aquecido, curioso, aceso, inflamado, aguçado, excitado, reforçado, afervorado, interessado, acendido ou aceso, ativado, despertado. Aleluia! Isso é avivamento. Agora, volta um pouquinho o outro anterior. Quando nós lemos isso aqui, esfriamento, desanimação, abatimento, prostração, irmãos, conforme você vai lendo isso aí, não dá uma sensação de implosão? Uma sensação de passividade, onde eu não estou fazendo nada, eu só estou sofrendo a ação de coisas. Ok? Porém, quando a gente vai para a palavra avivamento, passo próximo, e a gente começa a ler vivacidade, né? Excitação, aquecimento, afogueado, hein? Não dá uma sensação de ativação, de atividade, de explosão? Aleluia! Pois bem, por isso é importante um povo avivado.
porque é um povo em expansão, um povo explodindo, um povo onde aquilo que está dentro está se espalhando para todo que é lugar, onde do seu interior fluem rios de águas vivas. E eu vou dizer para você, Deus é avivado. Aleluia. Deus é avivado, irmãos. O Espírito Santo é avivado. Jesus é avivado. E a igreja também é. Aleluia. Oh glória. Por enquanto só a igreja aqui da frente, mas daqui a pouco o fogo vai pegar e ir para trás aí. Aleluia. O pessoal aí atrás é avivado. Oh glória. Avivamento. Agora, irmãos, a palavra avivamento e prosperidade, eles caminham juntos. Quando o Senhor se move avivando a igreja, também prospera. Por quê? Porque está ligado à expansão, a crescimento, a avanço, a conquista. A prosperidade também está ligado a isso. E vamos da mesma maneira ver a palavra prosperidade. O antônimo dessa palavra: decadência, destruição, desmoronamento, deterioração, necessidade, escassez, acanhamento. Não dá a mesma sensação de passivo, de esperando algo acontecer, de parado, de implodido? Aleluia. Diga, eu não sou assim. Aleluia. Agora, o sinônimo de prosperidade: estado do que é próspero, prosperar, progredir, crescer, melhorar, aperfeiçoar, desenvolver, enriquecer, aumentar, ampliar, expandir, favorecer, promover. Oh glória, aleluia. O Senhor tem expectativa de uma igreja avivada e próspera. Uma igreja avivada e próspera. Oh glória. Deus é bom, irmãos. Deus é próspero. Deus é avivado. Deus está em, irmãos, o Espírito Santo está em movimento. Como diz a Marcela, o Espírito Santo é dinâmico. O Espírito Santo é dinâmico. Aleluia. Deus é dinâmico. A obra do Senhor é dinâmica. Aleluia. Jesus não ficava parado. A Bíblia diz que ele andava por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Irmãos, aqueles que estão em Deus, aqueles que estão ligados no Senhor, estão em atividade, estão se movendo, estão acrescentando, contribuindo, dando, impactando. Aleluia. Se nós formos ler a Bíblia, quando Deus começa a obra na vida dos homens, quando Deus chama Abraão, irmãos, a Bíblia diz que Deus chama Abraão e a primeira coisa que ele faz é: olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e vai para o lugar onde eu vou te mostrar. Amém, irmãos? Ei, Deus estava chamando Abraão para sair daquele lugar, daquela visão, a visão que ele estava preso, a visão do seu pai. Irmãos, o pai de Abraão, que chama Terá, ele também recebeu uma direção de Deus de ir para Canaã. Porém, quando ele chegou em Harã, ele parou por ali e falou: não, aqui tá bom, vou descansar, vou fazer a minha tenda aqui, e aqui eu vou parar. Só que Deus não para. Aleluia. Se você acha que Deus já fez alguma coisa boa na sua vida até hoje, eu vou te dar uma boa notícia: Deus não parou. Deus não para, irmãos. Deus está em movimento, em avanço. Deus está sempre nos impulsionando para um alvo, para um objetivo. E ele tira Abraão daquele conceito de ficar parado, aquela visão de estar estacionado, e fala: ei, sai daí e vai para onde eu vou te mostrar. E Deus começa a ampliar a visão de Abraão, irmãos. Deus fala: olha para os céus, olha, conta as estrelas, dá para contar? Olha para a areia, dá para contar a areia? Pois bem, é assim que vai ser a tua descendência, expandindo a visão. Abra a visão. Quando Deus coloca Abraão para olhar a terra, ele diz: ei, está vendo? Estica os seus olhos aí até onde você puder enxergar, até onde seus pés pisarem, vai lá, porque você vai conquistar. Eu te dou. Aleluia. Irmãos, aqueles que estão avivados, eles têm sempre um olhar para algum lugar, algo a alcançar, tem sempre novas inspirações chegando, coisas borbulhando por dentro. Aleluia. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair daqui avivado hoje. Novos sonhos, novos projetos, novos planos de Deus para a sua vida.
Oh, glória! Aleluia! Quando Deus chama Abraão, irmãos, ele faz uma promessa, ele diz: olha, eu vou te abençoar. Abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Irmãos, o projeto de Deus, ele nunca está concentrado só na nossa vida. Deus tem plano de abundância, de alcançar outros. E quando Deus chama Abraão, ele fala: eu vou te abençoar. E ele diz até: se tu uma bênção. Eu vou te abençoar, você será uma bênção, ou seja, você será um canal da minha bênção, vai chegar na sua vida, mas não é para ficar parado na sua vida, é para avançar e alcançar outros. Só que Deus não diz só vai ser uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias. Todas as famílias. Irmãos, e nós como crentes como Abraão, essa promessa também atinge a nossa vida. E a expectativa de Deus não mudou. Ele continua com uma expectativa: eu vou te abençoar, mas em ti as famílias serão abençoadas também. Irmãos, Deus nunca quis que o povo de Israel, Deus nunca quis que a igreja fosse uma concentração de poder, uma concentração de riquezas, uma concentração de Deus. Deus sempre quis expandir, se mover, alcançar. Oh, glória! E nós fazemos parte desses planos, dos planos de Deus, e nós vamos avançar na mesma frequência dele. Eu quero que hoje, essa noite, você sintonize aí o Senhor em nome de Jesus. Eu estou empolgado, eu estou avivado, e eu estou começando, acho que a falar alto demais. E em nome de Jesus, minha voz vai chegar até o final dessa ministração. Amém? Oh, glória! Deus tem essa expectativa, irmãos, que a gente aumente a nossa visão. E expansão é uma dos sinônimos dessas palavras. Expandir, alcançar, avançar, explodir. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: ei, eu quero que você se exploda. Irmãos, a gente tem que explodir o que está em nós. Aleluia. Você é uma bomba. Aleluia. A expectativa, irmãos, quando Deus liberta o povo de Israel do Egito e coloca em direção à terra prometida, é que eles avançassem, conquistassem, que tomassem toda a terra, e a bênção do Senhor que estava com eles pudesse se expandir. Só que esse povo, diferente de Abraão, que quando saiu da sua casa, pegou a visão de Deus, esse povo ficou ainda com visão de Egito. Eles foram tirados fisicamente do Egito, mas a visão continuou como visão de escravo e visão de cebola. Mas Deus tinha terra que manda leite e mel. Diga comigo, leite e mel. Mas eles ainda estavam com saudade da cebola do Egito. E sabe o que acontece? Deus queria que eles entrassem naquela terra, tomassem posse. Mas aí 10 daquela galera que foi espiar lá, voltou com relatório: mas tem gigante. Tem gigante. E sabe o que acontece? Aos nossos próprios olhos a gente parece gafanhoto. E sabe quem entrou na terra? Nenhum deles, irmãos. Por quê? Porque Deus não tem visão de gafanhoto. Eu quero te estimular hoje, em nome de Jesus, a matar esse gafanhoto da sua vida. Tira a visão de pouco. Tira a visão de um cadinho. Ah, aqui tá bom, um pouquinho tá bom. Não tá bom, porque para Deus não tá bom. Se o que você tem ainda não é suficiente para abençoar todas as famílias ao seu redor, não tá bom. Para Deus não tá. Aquela frase tipo assim: não, eu só quero para ter, eu não tenho esqueci a palavra. Ambições. Eu não tenho muitas ambições. Para mim, tendo aqui o meu carrinho, a minha casinha, a minha continha, meu gafanhotinho tá bom. Só, irmãos, que isso atrapalha Deus de agir. Porque quem tem carrinho não abençoa ninguém. Quem tem casinha não abençoa ninguém. Quem tem dinheirinho não abençoa ninguém. E
Deus quer que a gente seja a luz do mundo, o sal da terra, quer que sejamos uma bênção, para ser um canal de bênção para os outros. Então tem que expandir a visão, amém, irmãos? Tirar a visão de gafanhoto, tirar a visão de pouquinho, tipo aquela parábola do filho pródigo, é que a unção está forte aqui. Mas tem um irmão que pegou a riqueza do pai e foi, gastou tudo e voltou sem nada. Mas o problema, irmãos, é o que ficou. Porque o que ficou estava na casa do pai, tinha tudo à disposição, mas sabe qual era o problema? A visão de cabrito. É quase a visão de gafanhoto, melhorou um pouquinho, mas ainda é a visão de cabrito. Porque esse teu filho aí gastou tudo, voltou, você matou um bezerro cevado, e eu nem tenho um cabrito para comemorar com meus amigos. Cabrito. A gente está brincando, irmãos, mas às vezes essa coisa agarra na gente. Um sofisma, uma mentira de que humildade é ter pouco. E a gente olha, às vezes, para a nossa vida pelo conceito de coisas que aconteceram no passado e ficamos presos àquela visão que nos impede de avançar para um futuro que Deus tem. Às vezes, traumas ou pancadas que tomamos de coisas que não deram certo, investimentos que não funcionaram, caminhos que tomamos e que não chegamos ao lugar que tínhamos expectativa. Mas ei, você aprendeu alguma coisa com isso. E agora? Agora você já sabe como não funciona. É menos um problema. Aleluia. Às vezes chega um paciente lá na clínica que já veio por 2, 3 veterinários. E aí eu acerto, ele fala, esse veterinário é bom. Não, irmãos, é porque já tentaram um monte de coisa, eu só vou no que sobrou. Que sobrou, já tentaram isso, não deu certo. Aquilo eu já sei que não dá certo, não vou tentar. Então, se eu já fiz um monte de coisa errada, tá bom. Aquilo você já sabe que não dá certo. E agora? Ficou mais fácil. Tem menos opções para você errar agora. Aleluia. Mas abre a visão. Coloca a visão de abundância. Amém, irmãos? Ei, tira a visão de consertar coisa quebrada. Não serve, está quebrado. Joga fora. Não, tem aquela colinha do Satanás. Dá uma ajeitadinha aqui, repara. Está quebrado, abençoado. E sabe qual é o problema? O problema é que quando a gente olha muito para uma coisa, a gente acaba acostumando com ela. E aí você olha muito para o quebrado, daqui a pouco o segundo quebrado vai estar lá e também você já acostumou, porque está tudo bem. E quando for perceber, está tudo quebrado, tudo roto, tudo amarrotado, tudo sujo. E está tudo bem, porque se acostumou. Só quem se acostuma com essa paisagem não consegue alcançar a paisagem que Deus quer mostrar. Porque quando Deus mostra para Abraão, ele fala, ei, olha para as estrelas. Deus mostra logo alguma coisa que nem dá para alcançar com a mão. Aleluia. É para ele sentir, ó, tá vendo? Não dá para alcançar não. Mas fica tranquilo, sou eu que faço. Aleluia. Vamos ter que gerar expectativas, irmãos, do melhor de Deus, da prosperidade de Deus, do avivamento de Deus na nossa vida. Oh, glória. Deus é bom. Aleluia. A igreja, irmãos, foi estabelecida aqui na terra para ser ativa, para ser avivada, para ser próspera, para avançar. Durante muito tempo o diabo conseguiu abafar a igreja, colocando conceitos, sofismas que paralisou a igreja.
Homens e mulheres de Deus que buscavam o Senhor, mas se separaram, foram para monastérios, para lugares altos, escondidos. E fez o quê? Ficou estagnada a palavra daquele lugar, ficou estagnado Deus, prenderam Deus. Aleluia. Mas diga comigo, ninguém prende a unção. Mais uma vez, ninguém prende a unção. Aleluia. Ninguém prende a unção do Senhor. E o Senhor começou em nós uma boa obra, irmãos, e vai aperfeiçoar. Ninguém vai parar o que Deus começou na sua vida. Nós vamos expandir, nós vamos explodir, em nome de Jesus. Oh, glória. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 16. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Mateus capítulo 16, verso 18. Jesus está falando com Pedro, eu vou ficar mais com a parte B desse versículo, mas vou ler o versículo inteiro. Diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia. Oh, glória. Deus está falando, Jesus está falando a respeito da revelação que Pedro teve. Uma revelação de quem era Jesus, não vinda do raciocínio de algo natural, mas uma revelação de quem era Jesus, quem era a palavra da parte de Deus. Ele diz: olha, é assim que eu vou edificar a minha igreja. Minha igreja vai ser edificada na revelação sobrenatural da palavra de quem sou eu. E ele faz uma observação: olha, mas quer saber? Essa igreja vai avançar. Essa igreja vai expandir, essa igreja vai ser avivada, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, quando eu ouvi essa palavra pela primeira vez na minha vida, eu tinha até um certo medo dela. Por quê? Porque a impressão que eu tinha é que eu estava acuado e que as portas do inferno estavam impressionando. E que aí eu fiquei: não, mas a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. A porta do inferno... Mas, irmãos, pensa bem. Qual é a porta que você conhece que avança para cima de você? Não tem. As portas estão lá paradas. E somos nós que vamos em direção a elas. E quando diz que elas não prevalecerão, é que elas não ficarão fechadas, elas não serão barreiras. Nós vamos avançar, ainda que tenhamos que meter um pé e empurrar. E vamos... Nada vai barrar o caminho da igreja. Ainda que o diabo tenta fechar portas, mas o Senhor é aquele que despedaça portas, despedaça grilhões. Isso mostra que a igreja do Senhor, aquela que é avivada, ela é ativa, ela avança. Oh, glória. Está comigo até aqui? Oh, glória. Marcos 16, verso 15. Marcos 16, 15. Oh, glória. Aleluia. Posso ler? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É assim que está na sua Bíblia? Quem crê e for batizado será salvo, mas eu vou ficar só com o verso 15. Ide e pregai o evangelho. Ide dá uma sensação de ficar parado ou de avançar? Ide, vai e pregue o evangelho. Estamos falando de avivamento e prosperidade, ok? Beleza? Então, se eu escolhesse qualquer um aqui, uma pessoa, e falasse para você: olha, eu quero, o Senhor está me dizendo agora que essa palavra é para você, e é para você agora. E é para você sair daqui e ir para a Itália, porque lá você vai pregar o evangelho para uma pessoa que precisa ouvir. Todos aqui teriam condição agora de fazer isso. Por quê? Tempo. Porque para sair do país, você precisa de um passaporte que não é de graça. Para sair do país, você precisa de roupas para conseguir estar lá naquele país, num clima diferente do seu. Para sair do país e ir para lá, você precisa de passagem, que também não é de graça. Você precisa trocar dinheiro para moeda de lá, o euro, por exemplo, que também não é de graça.
Então, se queremos cumprir o ID, precisamos de... Então, o Senhor quer uma igreja avivada, mas também quer uma igreja próspera. Aleluia. Deus quer uma igreja próspera, irmãos. Porque para obedecer o simples ID, o evangelho é de graça, mas ele custa. Amém, irmãos? Então, a igreja, ela tem sim que prosperar. A igreja tem sim que avançar. E Deus está envolvido querendo isso. E eu peço ao Espírito do Senhor que essa noite isso pelo menos fique fogueado no seu coração. Deus quer que eu prospere. Deus quer que eu avance. Amém, irmãos? Oh glória, avivamento, fazer algo, avançar. O Senhor Jesus certa vez falou: olha, aquele que crê em mim, alguma característica vai ter na sua vida. Você vai fazer as mesmas obras e outras ainda maiores ainda. Porque em você vai ter um fogo, vai ter um mover, vai ter uma capacidade sobrenatural de avançar. E as coisas que eu faço, você vai fazer também. E se Jesus andar por toda parte fazendo bem, nós, igreja, também vamos por toda parte fazendo bem. E o que for necessário para custear isso, também vai chegar. Com a visão vem a provisão. Deus vai dando a provisão conforme a necessidade. Amém, irmãos? E a partir de agora eu quero citar alguns princípios importantes para que a gente possa estar avivado e próspero. Quem quer ouvir? Oh glória! Para a gente estar avivado e próspero. Aleluia! E o primeiro princípio é que nós temos que derrubar alguns sofismas, alguns conceitos errados, que a religião implantou dentro da igreja, mas que no nome de Jesus Cristo isso não vai atingir a nossa vida. Ok, irmãos? E um desses princípios, eu vou citar agora uma série deles, e você vai ter uma paciência comigo. O primeiro é que Deus não gosta de barulho. Quem já ouviu alguma coisa assim? Não, Deus não gosta de barulho. Para que orar tão alto? Deus é surdo? Gente, para que essa gritaria? Você parece um monte de maluco. Deus... Não, Deus é calmo. Vamos orar em espírito. Eu estou brincando, é só para dar um start na sua vida. Não, irmãos, Deus é barulhento. Pelo menos o Deus da Bíblia é. Como é que é a voz do Senhor? Como o som de muitas águas. Já ouviu muitas águas sem barulho? Como era o monte onde Deus se manifestava ao povo? Trovões, fumaça, uma tremedeira. Não tem um Deus quieto, irmãos. Tem um Deus barulhento. Ei, avivamento no Novo Testamento. Batismo no Espírito Santo. Chegou lá no dia de Pentecostes, o Espírito Santo entra naquele lugar tipo o quê? Línguas de fogo. E aí, pousa sobre todo mundo. E como é que a pessoa ficou? Cheio do Espírito. Foi assim, irmãos? Não. Todos começaram a orar ao mesmo tempo, em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. E não só isso, começaram a ficar como bêbados. Riam, caíam, corriam, babavam. Essas coisas parecem culto de crente. A ponto do povo que estava em volta chamar a atenção. O que está acontecendo ali? Está todo mundo bêbado nessa hora? Tinha alguma coisa para ouvir, tinha alguma coisa para ver, porque Deus estava se movendo no meio deles. Quando o povo de Deus se reúne, irmãos, tem que ter alguma coisa para ver, tem que ter alguma coisa para ouvir. Aleluia! Tem que ter som de muitas águas, tem que ter um fogo de Deus. Aleluia! Oh glória! Irmãos, Deus é quente. Ó, eu tenho um conceito, não é o do Rema, um conceito particular. Eu tenho a impressão que o inferno, onde o diabo está, é congelado. Vou melhorar a história. O diabo gosta de frio. Eu tenho impressão. Por quê? Porque Deus vai jogar ele num lugar quente. Um lago de fogo e enxofre. Se ele gostasse do quente, é felizão, beleza. Vou para lá. Para mim, ele gosta de frio. João Batista batizando lá no Rio Jordão. Galera mergulhando na água fria, tal. Ó, eu tô olhando vocês aqui, mas vem um depois de mim,
que vai batizar com vocês com... Queima, Jeová. Irmãos, Deus é fogo consumidor. Amém, irmãos? Deus vai tacar fogo em você aí essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Quer ver um outro sofisma? Pobrezinho, nasceu em Belém. Jesus era pobre. Não, pobrezinho, nasceu em Belém. Irmãos, nasceu numa manjedoura, não tinha nem onde nascer. Não, irmãos, ele nasceu numa manjedoura porque não tinha vaga em lugar nenhum. Era a época de recenseamento. Todos os judeus tinham que ir para lá para fazer o censo. E aí, lotou tudo. E Maria, barrigão, chegou a hora, contração. E aí, José, conseguiu algum lugar? Não. Não tem lugar, vai aqui mesmo. Não dá para esperar, quem sabe disso? Não dá para falar, aguenta aí, Jesus. Não, peraí, não vem agora não. Não dá. Né? E aí, foi lá na manjedoura, beleza, mas não era porque ele era pobre. Irmão, Jesus tinha uma família, José era carpinteiro. Quantos sabiam que era uma profissão valorizada na época? Ele ganhava. Até hoje, né? Vai achar um bom carpinteiro para ele fazer um móvel para você, vê se vai ser o mesmo preço do móvel da Casa Bahia. Não vai, irmãos. E mais, quando Jesus nasceu, ele ganhou uns presentinhos. Incenso, ouro e mirra. Quando você nasceu, você ganhou fralda. Jesus era próspero, irmão. Ele ganhou foi ouro. Aleluia. E se foram reis que trouxeram, nem era pouco não, porque o pessoal tinha uma mania de abençoar com força. Aleluia. Oh, glória. Jesus não era pobre. Diga, Jesus não era pobre. Jesus era sem teto, porque um escriba perguntou, ele disse, não tem onde reclinar a cabeça. Não, Jesus tinha casa. E era na beira da praia. Jesus tinha, abra essa Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 13, verso 1. Aleluia. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Jesus sabia curtir a vida. Vou te falar, né? Saiu de casa, sentou na beira da praia. Olha aqui, ó, né? Chique. Não ser crente é um luxo. Começa a ter uma visão, entendeu? Curtir o pregar o evangelho. Às vezes pregar o evangelho fica pesado demais, irmãos. Só é pesado demais quando a gente está carregando ele sozinho. Quando a gente toma o fardo de Jesus, o jugo de Jesus, as coisas vão ficando leve. Amém, irmãos? Jesus não era pobre, Jesus não era sem teto. Aleluia. Irmãos, peraí, vem cá. Vou facilitar as coisas. Quantos aqui tem um tesoureiro particular? Levanta a mão, por favor. Então, o pobre do Jesus tinha um tesoureiro. Alguém lá que só cuidava das finanças. E ainda roubava. E roubava e os outros não percebiam. Irmão, se abrir minha carteira agora e tirar ali uma nota, eu vou saber que você tirou. Se estão tirando a ponto de nem perceber que está tirando, é porque não tem pouco. Se você tiver 2 notinhas de 100 na carteira, alguém tirar uma, você sabe. Agora, se tiver uma bolada de umas 100 notas de 100 na sua carteira, talvez comece a tirar de lá e você nem perceba. Amém? Se for salinho, percebe, mas se não for, talvez não perceba. Aleluia. Diga, Jesus não era pobre. Jesus tinha pessoas que mantinham o seu ministério, mantenedoras. A Bíblia fala que tinham mulheres, está lá anote aí Lucas capítulo 8, verso 1, depois você lê. Mulheres que seguiam Jesus e serviam a Ele com seus bens. Aleluia. Jesus vestia boas roupas, irmãos. Como é que você sabe? Irmãos, quando Jesus morreu, a túnica dele, a galera lançou sorte para ver quem é que ficava. Sinal de que não era barato. Então, Jesus não era pobre. Diga, Jesus não era pobre. Irmãos, Jesus caminhava com a comitiva, um grupinho de 12 camaradas, que eram pescadores,
que eram marceneiros, cobradores de imposto, médico, era bem variado o grupinho de Jesus. E ele sustentava todo mundo, irmãos. E alguns deles tinham esposas, tinha uns até que tinham sogra. Jesus sustentava essa galera. Então ele não podia ser pobre, irmãos. Eles andavam por toda parte. Tinha que comer, beber. Amém, irmãos? Oh, aleluia. Então, vamos acabar com esse sofisma de que para ser o evangelho é pobre, o evangelho é carência, o evangelho é falta. Não, irmãos. O evangelho é vida e vida em abundância. O Senhor quer nos abençoar. Na verdade, a Bíblia diz até que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O que acontece é que a gente precisa alinhar a nossa fé com a palavra. Alinhar a nossa mente, a maneira de pensar com a palavra. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 12, me ajuda aí que eu esqueci, que fala, não vos conformeis com esse mundo, 12 verso 1, não é isso? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Percebe que há uma condicional nisso? Deus quer manifestar na nossa vida a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, mas necessita que a gente comece a mudar a maneira de pensar. Começar a nos ver como prósperos, avivados, abençoados pelo Senhor. Nós somos aqueles que Deus vai usar, irmãos. Amém? E aí, começa a transformar e eu vou ativar a minha fé para que as coisas que ainda não são, passem a ser. Eu vou ativar a minha fé, e a fé crê com o coração e fala com a boca. Não é isso que você tem aprendido nesse lugar? Então, está na hora da gente começar a chamar a existência as coisas que não são, como se já fossem. Se eu já tenho o entendimento que a vontade de Deus é provisão, prosperidade, abundância na minha vida, está na hora da minha fé começar a mover essas coisas para que isso aconteça. Então a fé chama a existência. O que nós estamos chamando ao longo do nosso dia? O que nós estamos profetizando ao longo do nosso dia? A quem nós estamos emprestando os nossos lábios ao longo do dia? Será que é o Espírito Santo que traz a memória, a palavra no momento certo? Ou será que estamos emprestando a nossa voz para o inimigo para dizer, está tudo caro mesmo, não vai dar certo, está difícil, tem dificuldade aqui, tem dificuldade ali, o dinheiro não vai dar, as coisas não vão conseguir, e esse mês está difícil, e agora o movimento diminuiu. Amém, irmãos? Se nós estamos falando crendo, ainda que seja contra a vontade de Deus, contra a palavra, é fé. Só que é fé errada. Aleluia. Oh, glória. Então, qual trabalho que dá você falar, não consigo, para o trabalho que dá, posso todas as coisas? Tem diferença? Não, é a mesma boca e o mesmo fôlego. Só que os resultados são diferentes. Os resultados são diferentes. Aleluia. Oh, glória. Amém, irmãos? Então vamos alinhar a nossa forma de falar, a nossa forma de pensar com a palavra. Abra comigo em Salmos 35, 27. Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Digam sempre, sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz, que se satisfaz na prosperidade do seu servo. Aleluia. Quem é servo de Deus aqui? Quem é filho de Deus? A Bíblia está dizendo que Deus se alegra. Ele tem prazer na sua prosperidade, irmão. E você consegue se alegrar com isso? Deus se alegra na minha prosperidade. 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A Bíblia está dizendo que tem uma expectativa na sua prosperidade e saúde, da mesma maneira que é próspera a sua alma.
Como está a nossa mente com relação à provisão, à prosperidade? No nível que a gente conseguir esticar, é o nível que Deus vai. Aleluia. Sugestão da noite: olhe para as estrelas. Aleluia. Olhe para as estrelas. Filipenses capítulo 4, verso 19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Aleluia. Preste bem atenção nesse texto. Não diz que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, que o suprimento virá de acordo com a necessidade. Pega isso essa noite que você vai ser abençoado. A Bíblia não diz que a provisão, ela vem de acordo com a necessidade. Não é isso que está dizendo. A Bíblia diz que Ele supre a necessidade de acordo com a glória de Deus. Aleluia. O suprimento não vem em proporção à necessidade. O suprimento vem em proporção à glória. Aleluia. Irmãos, o suprimento vem com relação à glória. O suprimento não está atrelado à necessidade, ele está atrelado à glória, irmãos. Aleluia. Sabe o que significa? Quando você olhar para uma necessidade, começa a se alegrar, se regozijar. Por quê? Porque não vai ser no nível da necessidade, vai ser no nível da glória. Deus vai derramar no nível da glória. Oh, aleluia. Oh, glória. Essas coisas que a gente, irmãos, são palavras que a gente agarra pela fé, mas são capazes de transformar a nossa vida. Quando a gente olhar para um momento de necessidade, você vai se alegrar. Ei, não depende disso, não está nesse nível, está num nível maior. Deus está num nível maior. Oh, glória. Aleluia. Amém, irmãos? Diga: Deus quer que eu prospere. Aleluia. Deus quer. Agora, para a gente finalizando, qual o propósito disso? Qual o propósito de uma igreja próspera? Qual o propósito de uma igreja avivada? Qual o propósito de um crente avivado? Qual o propósito de um crente próspero? Para quê? Aleluia. Para quê? Irmãos, lembrando que nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. E ainda que a gente nem deve tomar a forma desse mundo, mas que a nossa vida tem que ter uma diferença. Eu não posso passar como comum. Há uma diferença na minha vida e na sua vida. Amém? Abre em 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O mundo tem características, o mundo tem informações, o mundo tem o seu jeito de ser. Porém, nós não somos desse mundo. Amém, irmãos? E aqui Pedro vai falar: olha, vós, nós, a igreja, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, a fim de, tem um objetivo para você ser avivado e próspero, tem um objetivo para a igreja ser avivada e próspero, a fim de, com o objetivo de, por causa de, amém, irmãos? A fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O objetivo da prosperidade da nossa vida, o objetivo do avivamento, da explosão da nossa vida, é ser um testemunho, é um anunciar, um proclamar, um demonstrar as virtudes de Deus na nossa vida. A glória é sempre para Ele, irmãos. A honra é sempre para evidenciar Deus, é sempre para mostrar que Deus é bom, é sempre para mostrar que Deus é amor, é sempre para dar a boa notícia. Aleluia.
é sempre para dar a boa notícia. Quando o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, depois do batismo de João, e ele entra na sinagoga, abre o livro do profeta Isaías, ele diz: ei, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias aos pobres. Aleluia, aleluia, pregar boas notícias aos pobres. Irmãos, Jesus veio para mudar a história, veio para mudar as coisas. Quando ele vem falando a respeito da unção, do para que foi, foi para que o cego visse, para que o surdo ouvisse, para que o oprimido fosse liberto, o paralítico andasse, e para boa notícia aos pobres. A prosperidade está disponível para a sua vida. Aleluia. A unção está aí para isso, o avivamento está aí para isso, a provisão da igreja está aí para isso. Oh, glória! Você está numa igreja próspera, sabe por quê? Porque você é próspero. Eu sou próspero, irmãos. Nós somos prósperos. Aleluia! Oh, glória! Oh, aleluia! Amém! Deus é bom. Se você não der um glória a Deus, eu dou para mim mesmo, irmãos, porque essa unção está aqui, é boa demais. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Oh, aleluia. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus, o próprio Deus, exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Nós somos embaixadores. Nós estamos aqui a trabalho. Nós estamos aqui a serviço. E aí, da nossa embaixada do céu, vem a provisão. Da nossa embaixada, o nosso passaporte é diferente. Não é azul, não é vermelho, não é verde. O nosso passaporte é dourado. Aleluia. E aí, e é lá da nossa nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, do reino de Deus, é que vem a provisão para sermos embaixadores nessa terra, a fim de que proclamemos as verdades, da mesma maneira, como se o próprio Jesus estivesse aqui e estivesse falando para as pessoas: ei, se reconcilie com Deus. Ei, se reconcilie com Deus. O que você precisa para saber que Deus é bom? Eu preciso de provisão. Tá bom, toma aqui, se reconcilie com Deus. Eu preciso de cura. Tá aqui, se reconcilie com Deus. Aleluia. Eu preciso da minha necessidade supridas. Está aqui, se reconcilie com Deus. E como Deus vai fazer isso, irmãos? Como Deus vai suprir necessidades? Como Deus vai curar o enfermo? Como Deus vai dar boa notícia ao pobre? Como Deus vai libertar o oprimido? Vai fazer isso através do corpo de Cristo, que é a igreja próspera e avivada. É isso que Deus vai fazer. Aleluia. Irmãos, porque a gente fala bonitinho até: não, Jesus habita em mim, Jesus está aqui. Não, irmão, Jesus não está aqui. E Jesus não habita em você. Jesus está à destra de Deus, assentado à destra de Deus, foi glorificado, subiu aos céus, está lá, vai voltar, mas está lá. E quem está aqui são os filhos de Deus, os irmãos de Cristo, o corpo de Cristo, aqueles que farão as mesmas obras e outras maiores. E quem está aqui? O Espírito Santo está. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que operava nele para fazer grandes coisas, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse mesmo Espírito está aqui e estará até a consumação do século. Aleluia. E a palavra de Jesus está aqui. A palavra sim está no nosso coração. E a boa notícia é que Jesus mesmo disse: olha, se você permanecer em mim, a minha palavra permanecer em você, você vai pedir o que quiser. Pedir o que quiser. Aleluia. E será feito. Para quê? Para que o Pai seja glorificado. Para que o Pai seja glorificado nos filhos. Aleluia. Ei, irmãos, Deus tem uma expectativa numa igreja viva, avançando, eficaz, fazendo as mesmas obras, suprindo as mesmas necessidades. Oh, aleluia. Sabe o que Tiago fala? Deixa eu ver se eu acho aqui. Oh, glória.
Tiago capítulo 2, verso 15, eu vou ler bem rapidinho. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tiago está falando, ei, mostra essa tua fé sem obras, que eu pelas minhas obras vou mostrar o tamanho da minha fé. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Ei, nós somos os que vamos suprir. Não vai cair roupa do céu, não vai cair dinheiro do céu. Não, o dinheiro está aqui, a provisão está aqui, está aí no seu bolso, está na sua conta, está no fruto do seu trabalho. Irmãos, tem promessas de Deus para a nossa vida. O que eu colocar as mãos a fazer, prosperará. O que eu colocar as mãos, prosperará. O lugar onde eu pisar é santo. Aonde eu estiver, a bênção do Senhor me acompanha e me alcança. Existem promessas, irmãos. Para quê? Para que eu seja próspero, sim. E eu vou dizer mais, para que eu seja rico, sim. Sabe por quê? Vai passar daqui. Vai passar daqui. E quando vier o necessitado, é do seu bolso que vai sair. Você não vai dizer, não vai em paz, não vai em paz. Não, vem aqui. Eu sou o que você semear na sua vida. Aleluia. Oh, glória. É abençoado para abençoar. E tem um negócio aí, os que são mais antigos vão entender, tem um efeito Tostines nessas coisas. Que tinha uma propaganda que dizia assim, Tostines vende mais porque é fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Eu prospero porque eu abençoo, ou eu abençoo porque eu prospero? Você já não sabe mais onde é o fim e o início. Porque eu sou próspero e eu abençoo. Com uma certeza, nada vai faltar. Por quê? Canal. Se eu sou um canal de bênção, a fonte está cheia, irmãos. A fonte não acaba. A fonte não acaba. Eu sou um canal. Tá passando. Tá fluindo. Não sou represa, sou canal. Tá fluindo. E aí? Tira, vem mais. Tira, vem mais. Tira, vem mais. Porém tem promessa. O que semeia com abundância colhe. E aí eu estou liberando o canal e Deus está mandando mais. E Deus está mandando mais. E Deus está mandando mais. Não atrapalha a Deus de agir. Aleluia. Não vai faltar. Não se preocupe, não vai faltar. Se Deus colocou oportunidades na sua frente para te abençoar, é porque Ele quer abençoar através de você. É assim que funciona. Deus coloca oportunidades na nossa frente, pessoas com necessidades. Repita comigo, necessidade. Mais uma vez, necessidade. Necessidade. Isso. Pessoas com necessidades, ou seja, sem prosperidade, mas eu sou próspero, lembra? Nós somos prósperos. E aí, eu supro. Mas vai faltar para mim? Não vai não. Você é canal, lembra? Eu supro. E aí, semeei. Foi a oportunidade que Deus estava me dando para que Ele possa abençoar mais. Mais. É assim que gira as coisas no reino. Amém, irmãos? Então, tem alguém enfermo? Eu vou orar. Não vai lá na igreja. Não, a igreja é você. Eu oro. Tem alguém endemoniado, oprimido? Eu vou chamar o pastor. Não, você, a unção está aí. Você é avivado. Você é próspero. Semeie. Eu posso semear uma oração. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Irmãos, cansei de estar com dor no meu corpo e levantar. Estou doendo, está doendo? Procurar alguém, sair caçando gente doente para poder orar. Por quê? Estou semeando e vou. Avivamento. Amém, irmãos? Fique de pé. Oh, glória. Oh, glória. Você é canal, irmão. Canal de bênção. Canal de bênção. Aleluia. Oh, glória. Avivados, prósperos, abençoados. Esse é que nós somos. Quero que você levante as mãos. Eu não tenho direção de chamar ninguém aqui na frente.
mas eu tenho direção de liberar uma palavra sobre a sua vida. E não só liberar a palavra, concordar em fé com você, ok? Então, levante suas mãos, olhe para elas, olhe para suas mãos, essas mãos. Existe uma promessa para as suas mãos, para as minhas mãos. Tudo o que eu colocar as mãos para fazer, pode repetir, prosperará. Essas mãos são abençoadas. A unção de Deus fluirá através delas. Aleluia, aleluia, aleluia. A fé chama à existência as coisas que não são. Você pode fazer um exercício de fé comigo, começar a chamar a existência para a sua vida. Provisão, venha. Abundância, venha. Aleluia. Riquezas, venham. Dinheiro, venha. Oportunidades, venham. Novas ideias, surjam. Direcionamento, venha. Oh, aleluia. 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 Hoje você vai ter o sono da riqueza. O pessoal fala aí que tem o sono da beleza, tá? Se tem o sono da beleza, tem o sono da riqueza. Porque esse a Bíblia fala: aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Aleluia, aleluia. Se prepara aí, pega pela fé isso. Você vai dormir hoje, você vai dormir hoje, e Deus vai fazer um rebuliço de coisas para acontecer amanhã, e depois, e depois, e depois. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, glória, aleluia. Abra a visão, irmão. Abra a visão. Expanda a visão. Aleluia. O que você tem não tá bom. Para Deus não dá. Para Deus não dá. Aleluia. Olha pro teu estabelecimento comercial com fila para entrar. Fila para entrar. Aleluia. Aleluia. Olhe pro seu telefone lá, cheio de mensagem chegando. Eu quero. Aleluia. Gere expectativas do caminho daqui para casa. Pessoas necessitadas chegando, porque é semente, é mover, é transbordar. Eu creio, irmãos, nessa igreja entupida, até lá atrás, pessoal lá fora tendo que falar assim, tem que chegar cedo, senão não acha lugar. Oh, glória. Aleluia. Aleluia. Mais 50 pastores para ajudar o pastor aqui. Agora tive um glória a Deus aqui na frente. Amém, queridos? Levante suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse seminário. Eu creio, Senhor, que nós estamos avançando degrau por degrau, e o Senhor vai completar em nós uma boa obra. Os meus olhos veem um povo próspero, abençoado, avivado, os dons do Espírito Santo em manifestação nessa igreja em abundância, no nome de Jesus. Nada vai faltar, nada quebrado, nada roto, nada estragado, tudo novo, tudo novo, tudo novo, em nome de Jesus. Aleluia, oh glória. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.